Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Cá estamos então para fazer a análise dos principais acontecimentos da semana. Hoje temos connosco o Eduardo Lamboreto, do Terço Mango, mas está connosco António Bueno, por razões de ordem profissional. Boa noite aos dois. Boa noite. Por estarem aqui. Vamos olhar os temas da semana. Primeiro, começo pelo Terço Mango, escolheu como tema da semana a nossa indústria do açúcar. Muito boa noite, meus colegas do painel e assim também o nosso moderador, e boa noite aos que acompanham este programa. Sim, eu escolhi este tema, a nossa indústria de açúcar, por uma razão muito simples. Nestas últimas 2 semanas têm circulado várias informações sobre o estádio das açucareiras de Mafambice, Marumeu e também daqui na zona de Maragra, incluindo de Chinavana. E o tom tem sido único, de que algumas delas correm o risco de encerrar por falta de sucesso do cash flow. Essa é uma situação muito preocupante. E, por outro lado, também sinto-me ligeiramente chocado pelo silêncio do nosso governo, em particular do Ministério da Indústria e Comércio. Eu penso, urge que o nosso governo, ou a entidade responsável pela indústria da açucareira Moçambique, que apareça publicamente esclarecer-nos o que se passa de fato e quais são os problemas que existem nesta indústria, pois tomando em conta que a indústria da açucareira Moçambique é uma das maiores indústrias que nós temos aqui em Moçambique, tomando em conta pelo volume de empregos e oportunidades que tem criado para os nossos concidadãos e é muito particular na área de desenvolvimento rural. Por isso, penso que é chegado o momento que se fala abertamente, que se formos moçambicanos, o que está a acontecer, para poder nos preparar, ou corremos o risco de um dia para o outro olhar e ver Mafambice a encerrar as portas, o que eu não espero que isso aconteça, ao olhar e ver que Marumeu também aconteça o mesmo. Por isso é muito importante que se adote uma política da indústria da açucareira, porque Moçambique tem de continuar de produzir açúcar, Moçambique tem de continuar de criar a produção de cana-de-açúcar como a única forma de garantir a estabilidade social dos nossos concidadãos. Por isso, espero, nos próximos dias, que o governo apareça com um posicionamento sobre esta matéria. Muito bem, o Dr. Lamboreto escolheu como assunto da semana a apresentação esta semana da candidatura de Ossufo Momade, candidato a Presidente da República. Começo por agradecer a Deus pela saúde e vida que nos tem proporcionado, cumprimentar aos colegas do Terço Mango, Jeremias Langa, e aos telespectadores que nos assistem a partir de casa. Escolhi a apresentação da candidatura do presidente Ossufo Momade como o meu tema da semana, porque de facto foi um dos principais eventos que tiveram lugar no nosso país, que teve lugar no nosso país, e vem também acabar com os rumores ou as dúvidas que pairavam no seio de certa camada em relação à não apresentação da candidatura até essa altura. E como dizíamos, a lei prevê que o prazo para a apresentação das candidaturas vai até o dia 15 ou 16 de julho, portanto havia bastante tempo para se fazer a apresentação desta candidatura. E a candidatura do presidente Ossufo Momade foi um evento para todos aqueles que puderam acompanhar pela televisão ou presencialmente no ato da apresentação junto ao Conselho Constitucional. Foi um evento, foi uma festa, foi uma manifestação de apoio ao presidente, ao candidato a presidente da República, Ossufo Momade, de solidariedade para com a Renamo, para com a família Renamo,
E esta foi uma demonstração de que, de facto, a Renamo está bem, está muito bem de saúde e que os preparativos para as eleições deste ano estão a bom termo. Esta semana nós terminamos as conferências provinciais de eleição dos membros às Assembleias Provinciais e para deputados da Assembleia da República. É um processo que decorreu em todo o país, é um processo que decorreu de forma extraordinária. Já temos os cabeças de listas para as Assembleias Provinciais em todo o país e isto mostra de grande maneira o preparo da Renamo para estas eleições de 15 de outubro e que nós estamos, de facto, mais uma vez, a querer confortar os moçambicanos, a querer tranquilizar os moçambicanos que a família Renamo está preparada, está bem de saúde e pronta para as eleições de 15 de outubro. Já vamos falar sobre a eleição dos candidatos da Renamo. O Eduardo Lambrete dizia aqui que a Renamo está pronta, está coesa. As indicações vão surgindo, no entanto, não apontam nesse sentido. Ainda ontem, a televisão de Moçambique exibiu uma reportagem com o comandante das forças dos guerrilheiros da Renamo, que estão em Funhaloro, em que voltava a tecer acusações muito graves ao líder da Renamo, na esteira daquilo que tinha acontecido com o outro comandante na Gorongosa. Não é isto um sinal de que as coisas não estão tão bem como a Renamo tenta aparentar? Se no caso da Gorongosa poderíamos pensar que era uma coisa isolada, quando acontece com um outro comandante da Renamo que levanta questões, diz que o Soufo Mahamat é regionalista, tribalista, arrogante e ignorante, não é isto um sinal de preocupação de que a posição do Soufo Mahamat não é tão confortável neste momento na liderança da Renamo? Bom, Jeremias, eu, como dizia nos últimos programas, provavelmente vamos assistir muito mais disso. Não estamos em tempo de eleições. Este tipo de assuntos não são tão raros quando chega a esses períodos de eleições. Houve muito esforço, muita pressão para que se fizesse a apresentação do general Josefo, e isto foi feito. Agora surge mais isto, eventualmente haverá outra demanda. Portanto, o partido não pode se distrair daquilo que é o seu objetivo principal há poucos meses das eleições, e é sobre isso que nós pretendemos nos concentrar. Acha que isto é instrumentalização? Eu não quero chamar as pessoas de pessoas que não têm cabeça para pensar por si, mas qualquer que seja a razão, este não é um momento propício para aqueles que são da Renamo, para aqueles que querem ver o sucesso da Renamo, e, portanto, qualquer coisa que não esteja dentro daquilo que é o momento atual, que são as eleições, nós achamos que não é o prioritário para nós concentrarmos as ações nisto. Agora, é bem verdade que os problemas existem em qualquer partido. Todos os partidos têm, se não surgiram hoje, com certeza vão surgir amanhã, se não surgiram amanhã, já surgiram ontem. Não há ninguém que não tenha dificuldades, que não tenha problemas no seio da sua organização. O momento para se resolver os problemas é aqui onde nós temos que encarar. Se de facto estamos todos juntos com um objetivo comum, temos que entender em que momento é que esses problemas devem ser resolvidos, e também não é publicitando ou trazendo às televisões de que vamos resolver os problemas. Deixou de ser já um problema da Renamo, uma vez que envolve pessoas que estão no âmbito do processo chamado DDR. É um problema já de todos nós, na lógica de que, afinal, aquilo que as lideranças, quer do Governo, por parte do Presidente da República, quer da Renamo, por parte do seu líder, do Soufo Mahamat, nos transmitem, pode não ser propriamente aquilo que depois é o sentimento no terreno. E depois, pouco depois da eleição do Soufo Mahamat, houve aquele movimento a nível de Sofala, das bases, com as mudanças que se operaram. Agora são os guerrilheiros. Será tudo isto por um mero acaso? Será tudo isto uma mão externa, um pouco que está na moda neste país, quando os partidos têm algum problema, a mão externa? Será uma mão externa, não será esta uma mão interna dentro da própria Renamo? Não, como eu lhe dizia... Estará a ser posta em causa a legitimidade do Soufo Mahamat enquanto líder da Renamo?
Não, eu acredito, como eu lhe dizia, o partido está a funcionar. Por exemplo, como eu lhe dava um exemplo da demonstração deste funcionamento normal do partido. Esta semana concluímos com bastante êxito nas 10 províncias que vão ter eleições para as assembleias provinciais, a realização das conferências em todo o país. Portanto, não houve grandes problemas, pode ter havido um ou outro problema organizacional, que é normal para um partido tão grande como o nosso, espalhado em todo o país. Portanto, o partido não está com dificuldade de funcionamento. E o Yusuf Mahamadou é o presidente do partido, e é o Yusuf Mahamadou que está a dirigir todo este processo. Quer o processo político, que é este relacionado com as eleições, e também o processo das negociações. O presidente Yusuf Mahamadou é ele que dirige. Agora, me dizer que há problemas, podem sim existirem problemas. Este é um processo extremamente complicado, é um processo extremamente grande, que envolve uma dimensão muito grande de expectativas, e é normal que isto aconteça, é normal que um e o outro se sinta que não está devidamente tratado, ou que não está devidamente integrado, ou que tenha uma outra reivindicação. Mas há canais, há mecanismos próprios para se poder resolver estas questões. Eu acredito que não é irmos à televisão quando não se esgotam os mecanismos internos para a resolução dos problemas. Nós só vamos para fora quando efetivamente já tivermos feito alguma tentativa ao nível interno de resolver qualquer tipo de reivindicação e sentirmos que, bom, não há outro caminho, então temos que seguir para outros meios. Mas acredito que é uma situação que em tempo útil vai ser ultrapassada. Bom, aparentemente já esgotaram os mecanismos para decorrerem. O comandante, que se identifica como Machado, ele diz que tentou várias vezes a audiência com o líder da RENAMO e não está a conseguir. Deixa-me ver aqui o Lutero Simango. A sua leitura disto que está a acontecer, estamos a ter lideranças militares dentro da RENAMO a pôr em causa a capacidade, portanto, a pôr em causa a liderança do presidente da RENAMO, numa altura em que a mensagem principal é que o DDR está em andamento. Qual é a sua leitura sobre isto? Bem, aqui também tem que ficar bem claro que desde 1992, depois da assinatura do Acordo Geral da Paz, a RENAMO sempre teve este suporte militar. Há uns chamam braço armado, os outros chamam ala militar e a outros chamam a força residual da RENAMO. Ela sempre existiu de lá para cá e foi esta força residual que tem dado corpo político à RENAMO. Então, a RENAMO conseguiu, ao longo destes últimos anos, sobreviver politicamente porque sempre teve este braço armado, ou esta força residual. E também foi com esta força residual que a RENAMO conseguiu impor as suas pré-condições para a negociação com o governo da Frelimo. Portanto, ela não pode ser desprezada, ela não pode ser ignorada. Como eu disse nos últimos programas daqui, é preciso que se tome em consideração e com muita seriedade a estas todas as inquietações que está a vir da parte militar da RENAMO. Há uma mensagem comum que eu retive daquele comandante Nyong'o, que falou nos anos 60, e este. São ambos leais a Afonso Dhlakama e não estão a reconhecer a liderança do Yusuf Mahamadou. O que é que isto quer dizer? Bem, aqui há que fazer interpretações, né? A primeira é preciso compreender e procurar saber como é que o senhor Afonso Dhlakama geriu a área militar e quais eram compromissos sempre estabelecidos. Também é preciso compreender que esses homens sempre estiveram nas matas depois das primeiras eleições até agora. E nesse período sempre tiveram a liderança do Afonso Dhlakama como o elemento estabilizador. E uma liderança aparentemente não, quase seguramente há elementos muito sólidos. É muito sólido, até é preciso procurar saber se de fato estes todos os elementos estabilizadores, os compromissos assumidos no passado,
se ainda mantém-se ou não. E também é preciso também aceitar de que a nova liderança a tomar a chefia tem também a necessidade de se impor politicamente. E essa imposição política passa necessariamente em colocar os seus homens de confiança, quer a parte política ou a parte militar. Mas o receio que eu tenho é que, se não persistir o comando único entre essas forças e a liderança militar do atual presidente da Renamo, corremos o risco de ter um certo impacto negativo no processo de DDR. Por isso, nós todos devemos continuar a fazer pressão para que haja, de fato, o único comando para garantir que o processo do DDR tenha sucesso. Também isso passa necessariamente que a própria Renamo dialoga de uma forma positiva com os seus militares. Mas já quer o comandante Nhongo, quer este, dizem que não vão entregar as armas enquanto o Suf Mahamadou não se demitir. Portanto, significa que isto ultrapassa já a Renamo e passa a ser um problema global dos moçambicanos. Sim, é um fato, né? Daí então cabe a nós próprios como moçambicanos avaliar, e em particular também é preciso que a própria liderança da Renamo apareça publicamente a pronunciar-se se de fato esta pressão entramente existe ou não, e se essas alas supostas anti-liderança da Renamo estão de fato desencontrados com a liderança da Renamo, para permitir que outras pessoas de boa vontade possam intervir para ajudar, para que se encontre não só a plataforma de entendimento, acima de tudo, se concretize o processo do DDR. Doutor Lambredo, estamos agora em julho, amanhã já estamos em julho, agosto, setembro, outubro. O DDR, estamos em condições de facto de ir a eleições sem as forças militares. Houve um otimismo no último encontro do Presidente da República e líder da Renamo. Eu, particularmente, continuo pessimista. Fui em 2014, quando houve o acordo entre o Presidente Gabuza e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Em 4 meses vamos resolver aquilo que há muitos anos não resolvemos. Um quadro como este, em que uma das partes aparece também dentro dela desavinda com os seus homens. Para sermos realistas mesmo. O processo não está a começar agora, não? Não estamos neste processo desde a altura em que o presidente Afonso Dhlakama estava vivo. Ele conduziu este processo até a altura da sua morte. O presidente Suf Mahamadou apanha o processo na fase em que apanhou e deu a continuidade. E de acordo com aquilo que está acordado, não há nada até este momento que tenha parado. O processo está em curso, as equipas estavam no terreno ainda há bem pouco tempo. Portanto, não há nada. Mas já foi calendarizado várias vezes. Sim, mas da última vez que houve o encontro entre os dois presidentes, não houve nenhuma alteração daquilo que foi decidido. Portanto, mantém-se o plano conforme tinha sido acordado e na perspectiva de que chegaremos às eleições com o processo do DDR iniciado. E é bom que se diga que o processo não está otimista que vamos chegar sem homens armados nesse processo? Não, eu acredito que havendo boa vontade das duas partes, portanto, havendo boa vontade das duas partes, é possível, tecnicamente é possível que se chegue lá. Porque o que é desarmamento? É a concentração das forças e a entrega das suas armas. É verdade que o processo de reintegração, este é um processo que leva mais tempo, que poderá ir para além das eleições e já é expectável que seja assim. Agora, é preciso que se diga com muita clareza que esses processos não podem ser feitos apenas com a pressão de uma parte. É preciso que haja vontade das duas partes para levarem o processo avante e é preciso que tudo aquilo que são reivindicações sejam colocadas de forma muito clara. Portanto, o presidente Suf Mahamadou não foi imposto naquele lugar, nem como presidente do partido, nem como a pessoa que iria coordenar este processo todo. Não foi uma imposição,
Ele não acordou e disse, olha, eu é que vou dirigir isso. Portanto, as estruturas do partido é que levaram para que ele chegasse até onde chegou. Portanto, qualquer tipo de reivindicação para o bem do próprio partido deve seguir esses caminhos e as decisões serem tomadas pelos órgãos que são competentes para tomar essas decisões e também tudo que seja problema. Eu repito, não há nenhum partido, não há nenhuma família que não tenha problema. A capacidade de gestão desses problemas é isso que determina se de facto a organização ou a família está em condições de avançar solidamente ou não. E nós acreditamos que isto é possível. Qualquer que seja a reivindicação, ela encontra alguma resposta no diálogo. Não está a ser o Suf Mahamat vítima daquilo que as teorias de liderança se colocam, transição de uma liderança muito forte e carismática como a de Afonso Dhlakama para uma liderança mais soft, mais silenciosa, diríamos assim, essa do Suf Mahamat? Olha, as opções de gestão, as estratégias de gestão são diferentes e às vezes nós podemos perceber as coisas de forma errada. Eu me lembro que durante o tempo da administração do presidente Chissano, algumas vozes depois dele sair ou nas vésperas diziam que ele era muito soft, que não tomava as coisas muito de forma dura. E quando entrou o presidente Guebuza, as pessoas estavam muito entusiasmadas. Agora temos uma pessoa que não é tão soft assim, ele agarra o búfalo pelo chifre e tudo mais. E logo depois começamos também a ouvir outras reclamações de que não, as nossas liberdades estão a ser coartadas. Portanto, cada um tem o seu estilo de gestão e dependendo do momento em que cada um está a dirigir, é preciso aplicar-se um estilo e o outro. E ninguém tem que copiar o estilo do outro, porque de facto vai ser um perfeito desastre. Cada um dirige da forma como acha que é melhor. As pessoas que escolheram esta pessoa é que devem apoiar e aceitar a forma como esta pessoa dirige, porque de outra maneira não seria dirigente. Foi indicado e tem que ter a capacidade de poder dirigir da forma como ele acha melhor dirigir, obviamente sem ferir aquilo que são os instrumentos que lhe são entregues na altura em que lhe é dado esse poder. Não é? Muito bem, vamos olhar então para a escolha dos pré-candidatos da RENAMO para as eleições que se avizinham, portanto, candidatos a deputados da República, candidatos, esse que é o termo, candidatos a deputados da Assembleia da República e a membros das Assembleias Provinciais. Alguns nomes saltam aqui à vista como cabeças de lista: Manuel de Araújo na Zambésia, Ricardo Tomás em Tete, António Mixanga em Maputo, o 30 em Nampula. Começo por si, Dr. Nambureto, muito rapidamente. A RENAMO está pronta, na sua opinião, com estes nomes, que aqui alguns dos nomes que apontei, porque a lista é muito vasta dos nomes de candidatos deste processo? Sim, estamos prontos. Acredito que por aquilo que aconteceu este final de semana, foi uma demonstração da prontidão da RENAMO para as próximas eleições. Portanto, nós não tivemos nenhuma dificuldade de fazer essas conferências, de encontrarmos os membros para as Assembleias Provinciais e para os candidatos para deputado da Assembleia da República. O nosso candidato presidencial é o Suf Mahamat. Já temos os nomes para todos os cargos, já estamos a trabalhar. Em todo o país houve a manifestação de solidariedade, de apoio ao presidente do partido, ao candidato presidencial, o Suf Mahamat. Houve a manifestação de apoio por vários militantes e simpatizantes em todas as províncias. A RENAMO, isto mostra claramente que nós já estamos com a nossa máquina afinada e recebemos vários novos membros que aderiram ao nosso partido, deputados de outros partidos que ainda ao longo deste fim de semana se entregaram à RENAMO, e isto é uma forma de demonstrar este apoio e a confiança da grandeza e a potencialidade que este partido tem para a vitória nas próximas eleições. Dr. Simão, uma leitura muito rápida a este processo de escolha dos candidatos da RENAMO.
Cada partido tem a sua própria estratégia de como eleger os seus candidatos, e eu sei perfeitamente que os partidos sérios são aqueles que lutam para conquistar o poder político, não são aqueles que combatem outros partidos políticos. Portanto, eu espero que essa estratégia obedece àquilo que nós dizemos na política clássica, lutar para conquistar o poder. E também não posso ignorar os sinais que foram demonstrados na província de Sofala, nas províncias de Sofala e Zambésia, nesse processo de eleição. Sabemos que em Sofala, na última hora, um dos candidatos terá desistido, e esse é um sinal demonstrativo de que ainda há problemas que a Renamo tem que resolver na província de Sofala. E também um sinal que veio da Zambésia, o discurso final feito por um dos membros da Comissão Política da Renamo, em que fazia a exortação de que deve-se obedecer à agenda da organização e não à agenda de pessoas ou indivíduos. Portanto, eu penso que são mensagens que devem ser consideradas, estudadas e ver onde se pretendia chegar. E depois também não se pode ignorar de que é a indicação desses todos candidatos que acredito que deve ter obedecido também à estratégia de relacionamento interno, porque a ala militar ainda continua a não reconhecer a liderança do partido. Por isso, acredito que os candidatos que foram indicados são aqueles anti da ala militar. Por isso, teremos que esperar e ver qual vai ser a estratégia, o discurso político a ser elaborado. Mas espero que a Renamo lute, de fato, para conquistar o poder e não lute para combater outros partidos políticos. Bom, acho que queria só esclarecer, porque o meu colega deixou algumas nuances que podem criar algum tipo de ruído nas pessoas que estão a nos assistir em casa. Primeiro, dizer que não há nenhum antimilitar na Renamo, nem dos candidatos que foram eleitos à cabeça de lista, não há ninguém que é antimilitar. Isso significaria que estão contra os militares. Não há ninguém que está contra os militares. Na Renamo não houve indicação de candidatos. Como eu dizia, e eu próprio estive numa brigada central, que foi dirigir a conferência na província de Maputo, e o procedimento que seguimos é o mesmo procedimento em todas as províncias. Houve eleições, houve votação e fizemos questão de anunciar os resultados em cada uma das províncias dessas eleições. Isto para dizer que estes candidatos que foram eleitos por aqueles que deviam votar nas conferências provinciais, de forma democrática. Foram pelo menos três candidatos em cada uma das eleições e foi confirmado, não é, candidato à cabeça de lista. Um processo transparente, nesse caso. Exato, foi um processo transparente, que é isto que nós fazemos na Renamo. Não é como se faz nos outros partidos, que são por indicações. Portanto, eu queria mais uma vez apelar que a Renamo, acredito que se calhar era esse nas entrelinhas a mensagem de estar a combater outros. Acredito eu que nós não combatemos nenhum partido. Simplesmente o que pode estar a acontecer é que a Renamo está a receber a adesão de muitos membros dos outros partidos. Nomeadamente do MDM. Deputado, principalmente até agora, deputados só todos vieram do MDM. Mas a Renamo não impôs, nem foi aliciar, porque nem dinheiro para aliciar um deputado nós não temos. Mas eles se convencem de que, de facto, a opção para militar num partido sério que almeja o poder, que tem potencial para chegar ao poder, é a Renamo, e eles vão se entregando e, obviamente, nós estamos de braços abertos para receber todos aqueles que concordam com a nossa missão, com a nossa mensagem. Não temos nenhuma intenção, pelo contrário, a nossa agenda é a agenda democrática. Gostaríamos de promover ou criar o espaço para que todos os partidos possam
concorrer. O MDM é um exemplo disso. O MDM surgiu graças a esta luta da Renamo pela democratização do país. Não é? Muito bem, vamos olhar para a distribuição dos mandatos para a Assembleia da República e Assembleias Provinciais, que é resultado então do processo de licenciamento. Algumas nuances aqui interessantes, já foram alguns deles já levantados. Gaza, que emerge então como um círculo eleitoral já com alguma relevância, portanto passa a ter 22 mandatos. Zambésia perde alguns mandatos relativamente ao passado, alguma ameaça. Portanto, Cabo Delgado e Gaza, portanto, emergem como grandes vencedores, portanto, digamos, como os grandes beneficiados deste último licenciamento. Queria muito rapidamente a sua leitura do Terço Mango sobre esta distribuição dos mandatos à Assembleia da República e das Assembleias Provinciais. Em relação aos mandatos da Assembleia da República, eu penso que nós temos que fazer uma avaliação dos mandatos do ano 2009, 2014 e atuais de 2019, para podermos ver a evolução. Só falar rapidamente em relação ao estado de Maputo. Em Maputo, em 2019, nós tínhamos 18 mandatos e 2014, 16 mandatos. E para estas eleições de 2019, vamos ter 13 mandatos. Portanto, eu acredito, há uma explicação para isso. Nós sabemos que, ultimamente, há uma tendência dos habitantes ou os moradores da cidade de Maputo de passarem a viver no eixo Boane ou o eixo Maracuene, etc. Então, isso pode ter a sua certa influência. Estou a tentar explorar isso. Que explica de alguma maneira esta evolução portanto, da província de Maputo. E como consequência, Maputo província, no ano 2019 nós tínhamos 16. E no ano 2014 eram 17 mandatos. E agora passaram para 20 mandatos. Portanto, os mandatos do estado de Maputo devem ter fugido ou deslocado para a província de Maputo. Agora, há um outro elemento que é em relação à província de Gaza. Aí nós temos que ter maior explicação, porque para a província de Gaza há uma evolução exponencial. E essa evolução pode ter as suas várias interpretações, mas se olharmos para as estatísticas, as últimas que foram feitas, indicam que na província de Cabo Delgado o número de habitantes não ultrapassa 1 milhão, são 900 mil e tal, não ultrapassa 1 milhão, mas pelo recenseamento o número de eleitores atinge a casa de 1 milhão, mais ou menos. Será que nestes últimos 2 anos terá havido muita deslocação de pessoas para a província de Gaza? Para isso temos que fazer um estudo profundo, os tais novos projetos que estão aí em curso, quantas pessoas vieram fora da província de Gaza, para podermos concluir de fato se esse número de mandatos corresponde à verdade ou não. Portanto, é um desafio aqui de procurar investigar, procurar saber, de fato, esses novos projetos que estão a ter curso na província de Gaza estão a empregar quantos moçambicanos e vieram de ontem, para podermos, de fato, dizer com certeza absoluta que em Gaza esse número corresponde à verdade. E também temos a questão de Sofala. Eu coloco aqui Sofala porque é muito importante para compreendermos o que terá acontecido no ano 2009. Em 2009 nós tínhamos 20 mandatos, 2014 tínhamos 22 mandatos e agora são 20 mandatos. Eu penso que essa redução deve a um impacto negativo do ciclone Idai e também pelas fraquezas que o STAI teve na província de Sofala. Nós sabemos que houve muitos postos de licenciamentos que não abriram as portas.
Ainda assim, o nível de recenseamento não esteve mal, 90%, quase 90%, é um nível altíssimo. Mas atenção, na província de Sofala houve muitos problemas. Houve postos que não funcionaram e houve máquinas que não funcionaram. Portanto, eu penso que isso teve a influência da redução do número de mandatos de 22 para 20. Agora, em relação a Cabo Ligado, aqui eu esperava de que os mandatos seriam reduzidos por várias razões, sendo a razão fundamental é da tensão militar que se vive na província. Mas isso não terá acontecido. O nível de licenciamento, quer em Cabo Delgado, quer em Gaza, esteve acima dos 100%. 100%. Portanto, eu penso que nós aqui temos que refletir seriamente com os dados e verificar os fatores sociais, fatores económicos, para podermos, com uma certa autoridade, e dizer que esse trabalho foi bem feito ou mal feito. E, por último, fiquei preocupado pelo licenciamento no exterior, em particular na zona da Europa, que anda na casa de 2.479 eleitores. Também acima dos 100%. 103% mais exatamente. 104%. Mas 103,94%. é que nós sabemos que na DI fala-se muito que há muitos moçambicanos na Alemanha, há muitos moçambicanos em Portugal, há muitos moçambicanos na Itália e na Europa, etc. Mas, olhando para esses números, acredito que muitos ficaram fora. Por que ficaram fora? Portanto, eu penso que nós temos que começar agora a falar seriamente como é que os nossos moçambicanos na diáspora, em particular na Europa, vivem. Se ainda têm ou mantêm contatos com os nossos serviços consulares ou não. Porque esse número, para mim, parece ser um número muito reduzido. Agora, em relação à Quênia, também os números baixaram. Parece que os maiores números estão em África do Sul. África do Sul com 225%, portanto e depois o Zimbábue 154%, Malau 127%, Portugal 108%. Portanto, eu penso que há que fazer uma análise muito profunda, verificar o que terá acontecido nesse último processo de licenciamento eleitoral e, muito particular, na província de Gaza. Há que investigar e ver, de fato, onde é que apareceram esses eleitores, ou deve aos projetos que estão a nascer em Gaza ou não, para podermos, com uma certa autoridade, dizer que aqui houve problemas. Dr. Lambrete, estes níveis de superávit registrados em Cabo Delgado e Gaza, do ponto de vista de número expectável de eleitores, que se traduz, portanto, neste aumento significativo dos mandatos, que leitura é que se oferece? Eu acho que nós temos um problema de base, que é a estatística deste país. Portanto, aqui nós temos que decidir quem é o órgão que nos fornece as estatísticas vitais do país. Se é a identidade civil ou... Se é o Instituto Nacional de Estatística ou são os órgãos eleitorais. E eu acredito que o órgão oficial que faz a estatística vital do país é o Instituto Nacional de Estatística. E é este o órgão que tem que nos dizer quantos moçambicanos existem no país, com que idades, aonde é que eles estão. Esses dados já foram apresentados recentemente. Exato. Eu coloco esta questão por quê? Porque os dados que o STAI apresenta são diferentes dos dados que o órgão oficial das estatísticas vitais nos apresenta. O órgão oficial das estatísticas vitais do país nos diz que a maioria da população em quase todas as províncias são pessoas com idades inferiores a 18 anos. E temos uma província que tem quase 80% de pessoas com mais de 18 anos. Portanto, este é o primeiro choque que nós encontramos quando analisamos os dados. A média nacional são 48%. Dos que têm 18, portanto, têm 18 ou mais anos de idade. Exatamente. Média Portanto, nacional. A maioria são pessoas com idades inferiores a 18 anos. E acreditar que Gaza é uma exceção, que só acontece este ano, não aconteceu nos outros anos, é de facto suspeito.
que acreditemos que esta tendência em todo o país não acontece em Gaza. Estamos a dizer que Gaza é um país de velhos ou de pessoas adultas, não é um país que tem muitas crianças como acontece em todo o país. E desta leitura inicial, a conclusão a que eu chego é que em Gaza não existem esses eleitores que se dizem existir. O que terá acontecido? Não, provavelmente pode-se ter colocado este número com um único objetivo, que era exatamente de fazer esta manipulação de mandatos. Portanto, com o resultado que se apresenta, cria-se então esta possibilidade de se fazer a distribuição de mandatos desta maneira. O que acontece depois, eventualmente, não será relevante. E nós poderemos tirar a prova dos 9 no próprio dia da votação, se estes eleitores que se dizem existir, se vão aparecer de facto para votar. Ou há um grande nível de abstenção, uma das duas. Ou o nível de participação, portanto, na votação, o nível de participação, portanto, dos 100%, como aconteceu no recenseamento. Só que o grande nível de abstenção, esse já não será prova. Pelo contrário, isso só poderá vir a corroborar com esta nossa ideia de que esses eleitores que são anunciados em Gaza não existem. E, evidentemente, a justificação, se eles não aparecerem fisicamente para votar, vai se colocar no grupo dos que não foram votar ou da abstenção. Portanto, para mim está claro, e este fenômeno nós já discutimos aqui em outros programas, é um fenômeno propositado com o objetivo de beneficiar um e o outro, de saber que esta é a zona onde eu tenho maior conforto, então vou trazer a oportunidade para a minha zona de conforto. E vamos ver no próprio dia da votação. Agora, temos também que pensar, eu gosto de olhar para o futuro, porque, como se diz, leite derramado não pode ser recolhido, já foi. Mas é preciso que pensemos para o futuro se nós queremos credibilizar os nossos processos eleitorais. É preciso que nós não tenhamos essas dúvidas. Vamos acreditar que o Instituto Nacional de Estatística é o órgão que tem a competência de poder fornecer a Moçambique as estatísticas vitais. Quem são as pessoas que vivem em Moçambique, com que idade, aonde é que estão, e o STAI ir buscar no Instituto Nacional de Estatística as projeções de quantas pessoas é que estão em cada uma das províncias. E o trabalho do STAI não é fazer estatística vital. O trabalho do STAI é ir recensear as pessoas que lhe são dadas como existente em cada uma dessas províncias. Não é trabalho do STAI fazer projeções de quantos moçambicanos existem em cada uma dessas províncias. Este é o problema que nós temos. É preciso acreditarmos a uma única instituição, que é esta que vai nos fornecer os dados. Segunda, a outra questão que eu acho que também é tempo de nós refletirmos. Será que de facto vale a pena termos um deputado na Assembleia da República que representa a Europa, onde só foram inscritos 2.000 eleitores? Representa o quê? Porque se nós não pensamos disso, amanhã vamos ter um deputado na Assembleia da República a representar 100 pessoas que vivem na Europa. Então, é preciso que a gente tenha a clareza e a predisposição de fazermos as coisas como elas devem ser feitas. Porque com uma pessoa que é eleita do universo de 2.000 eleitores, certamente que desses 2.000 eleitores poderemos ter uma situação de 300 desses não irem votar. E esse ser eleito por 400 votos, por exemplo. Que legitimidade é que este deputado tem de sentar na Assembleia da República e dizer que, olha, eu sou um representante do povo? Portanto, este deputado que representa o território nacional, ele tem que ter alguma legitimidade. E a legitimidade não vem de ter sido escolhido por uma dúzia de pessoas. Não é preciso haver representatividade, é preciso haver, de facto, esta representatividade, é dizer que eu represento um conjunto de moçambicanos. Portanto, o STAI não está a fazer um bom serviço para a nação, não está a fazer um bom serviço para a democracia neste país. Porque não é porque não existam mais de 2.000 pessoas
ou mais de 2.000 moçambicanos na Europa e no resto do mundo. Existem estas pessoas. Da mesma maneira que na África do Sul existem mais moçambicanos, existem no Zimbábue, existem em outros países. Da África do Sul, por exemplo, eu tenho informações que na região onde estão as minas de Maracana, Rassenbeck e outros sítios, as equipas só ficaram lá 2 dias e não ficaram mais tempo do que isso. E são pessoas que trabalham, obviamente não hão de ir todos ao mesmo dia para irem fazer o recenseamento. Então, eu acho que este cenário destas eleições, deste recenseamento, chama para uma reflexão profunda e temos que fazer uma alteração bastante compreensiva de como é que nós fazemos esses processos, porque de outra maneira continuaremos sempre a ter eleições que são questionadas logo a partir do processo de eleições e o resultado também vai ser determinado por este trabalho mal feito a partir deste momento. Muito bem, vamos avançar então para o próximo tema. Esta semana o Comandante-Geral da Polícia veio então dar um ultimato aos sul-africanos para até amanhã, dia 1, apresentar então o resultado do inquérito ao assassinato de 3 militares moçambicanos na zona da fronteira, tanto do lado moçambicano. Os sul-africanos já vieram dizer então que o inquérito vai levar muito mais tempo do que aquilo que é desejo dos moçambicanos relativamente a este assunto. Dr. Semango, a sua leitura a este braço de ferro, aparentemente, que existe entre as autoridades militares policiais, digamos assim, de Moçambique e da África do Sul? Bem, em primeiro lugar, eu considero que esta matéria não é um assunto de uma instituição com outra. É um assunto de Estado. É um assunto do Estado moçambicano e o Estado sul-africano. E muitas vezes eu tenho visto o nosso comandante já da polícia a falar, não sei se falar muito ou falar pouco, mas a assumir como um comissário político e não como um comandante da força policial que tem como objetivo de trazer resultados ou produzir resultados. E também aqui noto um certo silêncio, não sei se aconteceu ou não, porque eu acho de uma forma objetiva, de uma forma normal, devia ser o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique a notificar o embaixador sul-africano, a chamá-lo e a dizer que a posição do Estado moçambicano em relação a esta matéria é esta. E não o comandante já da polícia, não sei se for numa reunião ou for num comício, a dar um prazo. E, como disse na semana passada, que o Estado moçambicano tem que tratar esse assunto com muita seriedade, porque aqueles nossos 2 concidadãos foram mortos dentro do território nacional e foi uma morte causada por uma polícia ou por uma força paramilitar estrangeira dentro do nosso território. E em condições normais, isso significa que houve uma agressão. E uma agressão desse gênero se resolve de acordo com tratados não só internacionais, assim como regionais. Por isso, eu aqui penso que o comandante da polícia já fez seu papel. Agora, cabe ao Estado moçambicano, através de canais apropriados, ir ou chamar o embaixador sul-africano e dizer que a posição do Estado moçambicano é esta. E concordo quando ele estabelece o prazo, acredito que deve ter sido uma forma de pressionar. Pois. E o governo sul-africano não pode menos desprezar e tratar esse assunto com uma certa leviandade, porque é um assunto que mexe não só com a integridade territorial moçambicana, também mexe com o Estado moçambicano e mexe com a nossa Constituição da República. Por isso, os sul-africanos devem trazer o tal relatório e também devem responsabilizar as pessoas que praticaram aquele ato e também indenizar as famílias daqueles 2 agentes da Polícia da República de Moçambique. Lambrete? Este assunto, de facto, é bastante preocupante
porque mesmo que fossem 2 civis que tenham sido mortos por uma força estrangeira dentro do nosso território, seria um problema gravíssimo. E muito mais quando são 2 policiais, portanto, uniformizados, representantes do Estado. não é? Que representam o Estado. Portanto, quem foi morto naquela fronteira, na verdade, foi o Estado. Quem foi atingido por aquelas balas foi o Estado. Porque aquele uniforme que eles vergam não é uma roupa para passeio. É exatamente para qualquer cidadão, nacional ou estrangeiro, saber distinguir que estou diante de uma autoridade. Não é? Não estou diante de uma pessoa, de um civil ou de um cidadão comum. Estou diante de uma autoridade e devo respeito a esta autoridade. Independentemente das razões que possam ser encontradas para justificar aquele ato, nada pode justificar a decisão que tenha sido tomada, que é de matar. Portanto, aqui precisamos, de facto, nos impor e mostrar também a nossa soberania. E esta soberania de Moçambique não pode ser colocada, porque hoje é a África do Sul, amanhã vai ser o Zimbábue, depois de amanhã vai ser a Zâmbia. E como é que nós ficamos como cidadãos moçambicanos sentir que temos a proteção do nosso Estado? Agora, o ultimato que é dado, é verdade que todos nós estamos chocados com esta situação, não é? E podemos encontrar todas as formas possíveis de expressar o nosso sentimento de frustração, de dor, mas que este processo deve ser canalizado de forma a que tenha também as respostas que nós queremos. Nós sabemos que no relacionamento entre os Estados, como eu dizia antes, esta é uma questão de Estado para Estado. Foi agredido um Estado por parte de um outro Estado, e o relacionamento e as explicações também devem vir pelos canais que os próprios Estados têm, e neste caso o nosso representante na diplomacia moçambicana é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A polícia e os outros serviços de inteligência e de investigação do nosso país fazem o seu trabalho e comunicam ao nosso Estado daquilo que são as suas constatações e sugerem os mecanismos que devem ser seguidos daí para frente. E o canal que é apropriado, neste caso, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, também faz a sua parte. É evidente que também não vamos dizer que este processo deve ser só tratado ao nível da diplomacia silenciosa, porque o cidadão também quer ouvir e perceber o que está a acontecer. E exigir as explicações em tempo útil, porque, como se diz, uma justiça retardada deixa de ser justiça. As pessoas querem saber em tempo útil o que aconteceu, quem são os responsáveis e quais são as medidas que foram tomadas, e que é isto também que vai nos dar a tranquilidade que isto não voltará a acontecer. Porque se não houver nenhum esclarecimento em tempo útil, as pessoas ficam com medo. Neste momento eu acredito que as novas forças que foram estacionadas naquele lugar também não vão fazer o seu trabalho com a tranquilidade necessária. Vão fazer o trabalho, mas sempre com o receio de a qualquer momento sofrerem os mesmos atos que os seus colegas sofreram. Portanto, eu não iria muito na especulação, porque são situações que só quem está por dentro do processo sabe o que aconteceu, mas aquilo que nos é dado a conhecer, 2 policiais nossos foram mortos, é o Estado moçambicano que foi agredido, aqueles 2 policiais representavam a autoridade moçambicana, o Estado moçambicano, e nós como moçambicanos nos sentimos violentados e queremos saber qual é o caminho que vai se seguir. Muito bem, para já parece improvável que amanhã tenhamos esses resultados pelo andar do assunto. Vamos ao verdadeiro assunto que escolhemos para esta noite. Esta semana celebramos então os 44 anos da independência nacional do Terço-Mango. Uma palavra, os 44 anos da independência, o que análise é que merece esta celebração? Bem, sempre quando celebra-se um aniversário da independência nacional, neste caso concreto são os 44 anos da independência, há que fazer uma reflexão, há que refletir, há que olhar para trás, o que se fez, não se fez,
E, acima de tudo, eu devo sublinhar dizendo que a independência nacional é um direito que todos os povos têm. Ter um hino nacional é um direito. Ter uma Constituição da República é um direito. Ter um território, ter nacionalidade e também ter o bem-estar é um direito. Portanto, os moçambicanos conseguiram conquistar isso. Agora é preciso fazer uma avaliação. Ao longo destes 44 anos, qual é o bom que nós fizemos? Quais foram os erros cometidos? E nós sabemos que ao longo dos 44 anos cometeram-se muitos erros. Houve muita intolerância política, houve algum período de fuzilamentos, matanças, tivemos a guerra civil. Agora, é preciso fazer uma reflexão profunda. É este Moçambique que nós sonhamos todos os dias? O que nós queremos para o futuro? Daí, então, há muitos desafios que nós temos. E um dos grandes desafios que eu penso que o país tem é o desafio da inclusão política, da inclusão económica, da inclusão social e também da capacidade da gestão dos nossos recursos. Porque se não houver a inclusão política, estaremos sempre em guerra. Não havendo uma inclusão económica, estaremos sempre em disputa para a partilha económica. Não havendo inclusão social, estaremos a criar uma geração sem futuro. Por isso, aqui há muitos desafios. E os desafios que eu vejo que Moçambique tem para os próximos tempos é encontrar um modelo de governação. Um modelo de governação que acomoda os interesses de todos os moçambicanos. Também vejo o desafio é saber gerir a nossa economia. Não basta ter uma economia que gera riquezas e depois não consegue gerar oportunidades e emprego aos seus concidadãos. E também vejo que nós temos que, de fato, alcançar a paz. E esta paz não pode ser uma pertença de um ou dois grupos. Tem que ser uma pertença coletiva de todos os moçambicanos. E, no fim do dia, eu acredito que os moçambicanos devem se reencontrar com a sua própria história. Os moçambicanos devem reencontrar-se espiritualmente para poderem se efetivar a uma reconciliação nacional. É um erro quando se fala desta reconciliação ser só entre a Frelimo e a Renamo. Tem que ser uma reconciliação nacional de todos os moçambicanos. Muito bem, deixe-me só, Eduardo Lambrete, que desafios é que um país como o nosso, com os 44 anos de independência, as vicissitudes vividas ao longo destes 44 anos teve, quais são estes, na sua opinião, os desafios que se colocam a um país como o nosso? A independência é inegável. Todos os moçambicanos, não há nenhum moçambicano que não esteja satisfeito por ser independente. O que nos falta é trabalharmos no sentido de que todos os moçambicanos se sintam donos de Moçambique. Este é que é o grande desafio que nós temos neste país. Precisamos não só dizermos que somos independentes, mas precisamos sentir em cada um dos moçambicanos, não é, a sensibilidade, a sensação de que ele é dono deste Moçambique e que com o trabalho dele, com o esforço dele, ele pode realizar tudo aquilo que ele sonha. Mas isto ainda está a nos faltar, porque continuamos com uma situação em que apenas um grupo de pessoas tem direito a aceder às oportunidades e outra classe de moçambicanos não tem este direito. E é isto que faz com que nem todos os moçambicanos se sintam efetivamente donos deste país. Este é que é o grande desafio que nós temos que ultrapassar para podermos falar de todas as questões de paz, de tranquilidade, de oportunidade, de desenvolvimento econômico,
Porque enquanto não criarmos esta situação em que os moçambicanos, independentemente da religião que professa ou do partido a que está afiliado, sentir que eu sou parte deste grande Moçambique e eu, com o meu trabalho, posso ir até onde eu consigo. Não há nenhuma barreira, não há nenhum teto de vidro que me impede de aceder às oportunidades que existem no meu país porque eu pertenço a este ou aquele grupo. Nós temos que começar a criar, desde as nossas crianças, não é, o orgulho de ser moçambicano. Nós temos que começar a criar nas nossas crianças, nos nossos jovens, que acima de qualquer bandeira partidária, a bandeira nacional é que é mais importante. Nós temos que criar nos moçambicanos que num dia como Dia da Independência, independentemente das alas em que cada um está, tem que ter orgulho de erguer a bandeira nacional, e esta deve ser a bandeira que deve ser erguida no Dia da Independência e não as outras bandeiras partidárias. É verdade que muitos podem dizer que é uma comparação injusta, mas seria uma experiência que eu vivi, portanto, pela oportunidade que tive de viver nesses dois países, no caso concreto Brasil e Estados Unidos, em que quando chega o Dia da Independência nós não vemos nenhuma outra bandeira a ser erguida, nem nas casas, nem nos carros. É a bandeira do Brasil, é a bandeira dos Estados Unidos, mas cada uma dessas pessoas tem as suas bandeiras partidárias e tudo mais, mas naquele dia que é o Dia da Unidade Nacional, que é o dia de todos os moçambicanos, isso tudo se esquece e o que se ergue é o orgulho de ser moçambicano, é o orgulho da bandeira nacional. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar nesse sentido com os nossos jovens, com as nossas crianças, mesmo com os adultos, indicarmos o que é o significado da independência, o que é o significado do dia 25 de junho, que é esse dia da unidade, que é o dia em que todos os moçambicanos devem se encontrar. Acho que ainda está a faltar um pouco isso, daí que esta data, muitas das vezes, tende a ser partidarizado por aqueles que chamam para si o ownership do Moçambique, e nessa forma de fazer as coisas você não congrega todos os moçambicanos e não cria esta sensação de que Moçambique é de todos nós. Muito bem, vamos terminar por aqui. Agradeço então a vossa presença, também a dos nossos telespectadores que nos acompanharam ao longo desta noite. Próximo domingo voltamos então a encontrar-nos neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos. Até lá.